Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou Céia Machado, que estou retornando para minha plataforma, passei um tempo fora, né? Mas agora eu estou retornando e agora eu vou ficar firme no meu propósito. E eu já tinha falado anunciando no meu Instagram que eu estaria voltando e quais os temas que eu iria abordar. E dentre esses temas, tem um que é tipo um aconselhamento para vendas, né? Coisas que eu adquiri ao longo dos anos, uma técnica de vendas. Então, com isso, o que eu quero já passar para vocês, né? Porque aí estamos no final de ano, Natal vai bombar aí, se Deus quiser, todo mundo vai vender bastante. E aí, o que ocorre? Nessas técnicas de venda que eu aprendi e também pelo fato de eu mesma começar a observar certas coisas acontecendo, e no meu trabalho como vendedora, eu me considero que eu fui muito bem sucedida. Então, o que acontece comigo, que eu fui parar nas vendas? Eu tinha 3 filhos, estava separada do meu esposo, ele tinha enveredado por um caminho, né, de vício, do álcool e tal, então eu não podia contar com ele para nada. E também não fui em busca dos avós paternos, pedir nada para ninguém, entendeu? Peguei meus filhos, levei com a roupa do corpo para casa dos meus pais e pedi a Deus que ele me desse um direcionamento. E meu pai não queria que eu trabalhasse, queria que eu ficasse em casa com meus 3 filhos, que ele faria o possível pelos meus filhos. E eu achei isso, assim, um tanto quanto muito fácil para mim, né? Meu pai já idoso e começar tudo de novo, eu achei que não era correto. E aí um dia minha mãe falou assim: filha, vai comprar uns legumes que está na promoção no antigo mercado chamado Leão, no calçadão, onde hoje é chamado Bispo Manuel Malafaia, do pastor Daniel Malafaia, naquele setor ali que eu comecei minha ingressar na venda. E aí eu passando por uma loja muito grande. Essa loja era de um político chamado Sotero Cunha. E a loja ela tinha muitos vendedores, ela tinha muita coisa, era assim uma mistura, era como se fosse um shopping mal arrumado, tinha de tudo ali. Aí eu olhei assim, deixei minha bolsa de legumes na entrada da loja e perguntei quem era o gerente. Aí me falaram: é aquele ali e tal. Aí fui lá, falei com ele: boa tarde, meu nome é Laodiceia, eu queria saber, o senhor não está precisando de uma vendedora? Aí ele falou: qual é a sua prática? Eu falei: nenhuma. Mas eu vi que ali tem roupa de bebê, eu sou mãe de três filhos. E a necessidade, ela faz com que eu venha aprender aquilo que eu posso levar de sustento para minha casa. Então, através da venda, eu pretendo cuidar dos meus filhos. Aí, na época, né, eu muito magrinha, malta e tal, e ele muito do engraçadinho já começou a me perturbar e falar: seria até bom você trabalhar aqui, você tomaria um banho de loja. Eu falei: olha só, eu não vim aqui para esse tipo de aconselhamento. Quando eu precisar estar elegante, certamente eu estarei. O que eu quero é saber se o senhor está precisando de uma pessoa para trabalhar. Se o senhor estiver precisando, ok. Se não tiver, tchau. Ele falou: não, vai fazer um teste agora, um teste sobre matemática, essas coisas, né? Acabei de fazer, tá bom, pode começar a trabalhar amanhã. Aí no dia seguinte estava eu lá. Sendo que ele não me disse primeiro, uma das coisas que eu só vim saber depois, quando foi do dia do pagamento. Isso há 37 anos atrás. Ele cobrou para mim de cara no primeiro mês R$170 de erro. Todos pagavam erro sem saber aonde que foi o erro. Eu já botei o pingo nos is e aí comecei. Ele não me falou como seria, que eu usava o metro e tal. Ele falou para mim arrumar uma tesoura e levar, tesoura e caneta. Eu levei tesoura e caneta.
Aí eu não sabia usar o metro, dava com o metro na cabeça dos outros, e foi uma luta para mim aprender aquilo. E para cortar também era a mesma coisa, que tinha que cortar muito certinho e tal. Também não me falou que era por vez. E aí eu não entendia que muitas vezes as pessoas se encostavam nos produtos e os vendedores ficavam parados e não se dirigia à pessoa. E eu passava e perguntava: oi, senhora, eu posso lhe ajudar em alguma coisa? Aí, vamos entrar para a senhora conhecer a loja? E assim eu fiz por um período de 6 meses, mais ou menos. Aí daí comecei a ver que as pessoas não gostavam de mim, que as pessoas falavam de mim e me chamavam de metida, mas ninguém falava diretamente para mim. Era aquele bochicho, né? E eu continuei lá. Quando chegava na sessão infantil, eu arrebentava. Mas vendia muito, muito mesmo. Tapeçaria, eu aprendi a trabalhar com aquela cama de tapeçaria, né? Que é muito pesado, mas eu trabalhava como ninguém. Então, a minha necessidade de cuidar dos meus filhos me fez eu adquirir uma experiência em pouquíssimo tempo, onde pessoas já cascudas de longos anos de comércio não conseguia. Só que aí quando eu soube que eu tinha vez, eu ficava na vez, no meu cantinho, de mãozinhas para trás, sempre atenta ali na venda, em quem chegava e quem não chegava. E por incrível que pareça, a minha postura, sempre de sapato alto, a minha postura chamava a atenção dos clientes. Então, eu estava às vezes lá no final, a cliente entrava, ou o senhor ou a senhora ia direto: não, eu quero ser atendida por aquela senhora, por aquela moça. Na época eu nem parecia que eu tinha mãe, que eu tinha 3 filhos, ninguém dizia que eu tinha filhos. Então, quando as pessoas falavam: não, mas eu estou na vez, a vez é minha. Aí os clientes falavam: não, mas eu quero ser atendido por ela. Então, tudo bem, não tinha problema. E quando eu estava na minha vez, né? A vez significa na entrada da loja, próxima entrada. Nunca na entrada, no patamar, no degrau, lá na frente mesmo da loja. Isso é horrível. E a pessoa chegava na loja, eu falava: bom dia ou boa tarde, meu nome é Céia. Se o senhor precisar de alguma orientação, o senhor me chame, tá? Fique à vontade. Porque a loja, todas as lojas, ela determina que o vendedor acompanhe o cliente em toda loja. E eu achava, como até hoje acho, isso um verdadeiro absurdo. Você ficar seguindo as pessoas dentro da loja, a sensação que passa é que você não deseja ajudá-lo, e sim a vigiar. Então as pessoas se sentem incomodadas com isso. Só que a gerência das lojas, ela não vê por aí. Lojas simples, né? Lojas como eu comecei a trabalhar. Mas ali eu já comecei a fazer um diferencial. Então eu tratava: bom dia, boa tarde, meu nome é Laodiceia, ou Céia, lá o que fosse. E o que a senhora deseja? O que vocês... não, eu vou dar uma olhadinha na loja. Ok, fica à vontade. Eu saía da vez e ficava de longe observando. Quando a pessoa parava em algum local, eu perguntava: eu posso ser útil em alguma coisa? E a pessoa dizia: ah, tá, eu tô olhando isso aqui, eu gostei, tal, tal. Então, supondo que ela estivesse à procura de lençóis, aí ela parou no lençol e ela me perguntasse: esse lençol é bom? Aí eu, sendo verdadeira, se fosse bom, eu dizia: realmente ele é excelente. Ah, mas tá caro. Não, senhora, ele está caro por quê? Isso aqui é um lençol king ou queen, ou um lençol, ele mede 2,40 por 2,60, normalmente, né? Os lençóis grandes, 100% algodão, 250, 300, 450 fios, o que fosse. Então, daí, o preço dele ser mais elevado, porque ele compensa. A senhora levando um jogo desse, ele vai durar muitos e muitos anos. Ah, você pode me mostrar algo mais acessível? Então, vamos lá. Aí eu mostrava o intermediário e o bem barato. E entre esses 3, eu sempre deixava claro que, embora o outro fosse mais caro,
Se ela, digamos que ela fosse comprar um enxoval, 6 lençóis, então eu dizia, não, a senhora não acha melhor comprar 2 que verdadeiramente sirva por longos anos? Porque esse outro, ele é muito barato, mas ele encolhe, ele é poliéster, ele fica aquelas bolinhas. Então, eu sempre agi com a verdade. Normalmente, as pessoas costumam dizer que vendedor é a raça mais mentirosa que existe. Eu fui vendedora durante 22 anos e eu nunca menti para um cliente meu. Então, eu trabalhei com decoração. Eu aqui do Brasil decorei casa na Ilha da Madeira, em Portugal. Decorei casa do Rio de Janeiro, no sul do Brasil, em Minas Gerais. As pessoas traziam plantas, as pessoas traziam a forma da casa, as cores que predominavam e tudo. E me pedia essa ajuda. Assim também como eu trabalhei numa casa de alta costura, e lá tinha estilistas, não desenhistas, né? Porque as pessoas confundem alguém desenhar qualquer coisa com estilista. O estilista, o nome já diz, ele cria o modelo de acordo com a pessoa. E lá, naquela época, ia Idelgarde Ângel, Ibrahim Suede, os repórteres, as pessoas mais conhecidas na coluna social, né? Ia lá para conversar com os estilistas que tinha na empresa. Eram pessoas de alto nível. E as minhas clientes, com um poder muito alto, normalmente ela não queria nem saber de passar pelo estilista. Ela pedia a minha sugestão. Então, quando eu pegava o tecido, né, e fazia aquela composição e idealizava o modelo e tal, aí sim eu levava ela para a sala né, para o local do estilista, mas como realmente eu queria que fosse, que ela queria que fosse o modelo dela, e não deixava a mercê do estilista. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas assim, né, em lugares muito sofisticados, com tecidos de toda parte do mundo, não do país, que o Brasil, né, depois que eu saí dessa empresa, as empresas como linho puro, né, porque quem trabalha com tecido, hoje em dia, diz, eu tenho linho puro. Não tem. O linho puro não temos aqui no Rio de Janeiro, eu encontrei só em São Paulo, o linho de primeira escolha. Nós trabalhávamos com linho, porque o tecido mais nobre que existe é o linho, é o puro linho, não um tecido com trama de linho, aqueles tecidos rústicos, nada disso. Com linho eu trabalhei, a seda pura, aquela que você faz assim, que é aquele vai e sobe, aquilo ali é a que a seda pura faz, e ela vem descendo, delicada, muito linda. E depois disso, são o tecido 100% algodão, tricoline, a tricoline aquela que é tipo amaciada, né? Tecidos pré-lavados, tecidos dessa qualidade. Então, são 3 tecidos nobres que nós temos: puro linho, pura seda e puríssimo algodão. Tricoline acetinada, popelina acetinada, tecido 100% algodão, o algodão já pré-lavado, né? Esses são os tecidos nobres, porque hoje em dia o que nós temos aqui são tecidos que vêm da China, tudo acetato, que eles falam que é seda, que de seda não tem absolutamente nada. Porém, o que importa aqui não é isso. O que importa aqui é exatamente o que eu falei, é a forma da pessoa se dirigir ao cliente. Nunca use meu amor, minha querida, meu amorzinho, nada disso. Isso aí é uma coisa de intimidade que não convém. Então, quer se destacar na venda, por mais simples que seja onde você trabalhe, não fale alto,
Não comente a sua vida na frente de todo mundo. Não brigue na loja, que isso é deplorável. Não fale gritando. Atenda o cliente calma e tranquila, porque se você pode estar com 5 pessoas te aguardando, eles vão ser fiéis a você. A forma como você vai atender, a atenção que você dispensa a ele, a forma como você vai direcionar ele, as compras que ele precisa fazer. Se você no seu trabalho não tiver e você puder ajudar indicando, indique, que isso vai fazer com que ele retorne para você, e todas as vezes que ele precisar, ele vai procurar você. Porque aqui os meus clientes eram tão fiéis a mim, em todo lugar que eu trabalhei, que às vezes eu estava almoçando e eles esperavam eu almoçar. Então, gente, eu queria deixar para vocês hoje, né, esse pequeno lembrete aí no mundo das vendas, que é difícil, muito difícil, mas não é impossível de você fazer um bom salário na venda, ainda nos dias de hoje. Então, muito obrigado. Eu peço para vocês curtirem, para você dar o like, me ver também nas minhas mídias, que eu vou estar no TikTok, na Instagram também, tá? Me acompanhe, me ajude, porque eu estou retornando agora, e também esse trabalho que eu comecei a fazer é também uma forma de tirar da minha depressão, porque eu fiquei longos meses aí muito depressiva, né? Perda de meu irmão, perda da minha mãe, e eu quase que me passei também com essa doença aí que assolou o mundo todo. Isso me trouxe uma série de desgaste emocional, de todas as formas, e que vocês me ajudem, tá ok? Que o Senhor possa estar abençoando cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, e que na próxima semana vocês mandem ver aí com esse pequeno lembrete que eu deixei para vocês, e vocês vão ver a diferença, tá ok? Fiquem com Deus. Muito obrigada. Boa tarde.